Vamos à nossa aula de hoje. Estamos na 8ª aula. A aula de hoje é sobre Brasil, governos gerais e a primeira crise colonial, gente. A nossa aula anterior foi sobre as... Eu vou desligar a minha câmera, gente, para não correr o risco da internet ficar muito lenta, certo? Qualquer coisa vocês já sabem, é só chamar. Nossa aula anterior foi sobre reforma e contra-reforma dentro dessa conjuntura, né, que nós estamos estudando. A aula 6 foi sobre a chegada dos portugueses ao Brasil e a implantação das capitanias hereditárias. Essa aula de hoje, dentro dessa conjuntura de tudo isso que nós estamos estudando, desde a aula 5, a aula de hoje é governos gerais e a crise colonial, justamente no pós-capitanias hereditárias aqui no Brasil. Para quem esqueceu um pouquinho da aula sobre capitanias hereditárias, elas foram o primeiro tipo de organização de Portugal para o Brasil. O grande interesse em começar a colonização foi justamente por causa da presença dos franceses aqui no litoral brasileiro, e os franceses aqui, eles também comercializavam com a madeira, né, com o pau-brasil. Então, os portugueses sentiram a necessidade de colonizar para expulsar esses povos intrusos, segundo o Tratado de Tordesilhas. Só que as capitanias hereditárias foi a divisão do litoral brasileiro em 15 faixas de terra. Cada faixa de terra era administrada por um capitão donatário. Só que dessas 15 faixas de terra, apenas 3 prosperaram. E para Portugal isso foi Ela foi até levando, porque Portugal tinha outras colônias, tinha outros interesses, principalmente no Oriente, nas Índias, né? Eles comercializavam bastante as chamadas especiarias, que eram os temperos que não existiam na Europa, como cravo, canela, pimenta e etc., açafrão. Então, quando o comércio com as especiarias começaram a diminuir, começaram a não dar tanto lucro como anteriormente dava a Portugal, foi aí que Portugal começou a ver outras possibilidades. Começou Professora? Oi? A senhora está passando os slides porque está parada ainda em governos gerais e crime colonial. E crise colonial. Isso, é porque eu estou dando uma revisão da nossa aula de capitanias hereditárias. Aí vamos começar com o governo geral, certo? Tá Por bom. isso que eu não adiantei. Mas foi bom ter avisado, porque como a internet está devagar, pode ser que eu dê adiante para vocês, demore mais um pouquinho. Obrigada pelo aviso. Então, já estou terminando sobre capitanias hereditárias, então, por causa disso, Portugal resolveu olhar para o Brasil como uma colônia que deveria ser mais rentável, já que, com relação às outras colônias, Portugal estava tendo certos prejuízos. Então, vamos ao governo geral. Os governos gerais foi um modelo administrativo implantado por Portugal aqui no Brasil, a partir de 1548, com o objetivo de fazer com que a colônia ela desenvolvesse mais rápido, no sentido de dar mais lucros a Portugal. Então, nesse sentido, os governos gerais escolhia dentre a corte portuguesa o governo geral, o governador geral do Brasil, que seria o braço direito do rei aqui, e o governador geral era auxiliado. Professora? Oi? Foi daí que surgiu os coronéis? Ainda não. Os coronéis é interessante, porque os coronéis, a gente vai ver que o cargo de coronel dado aos fazendeiros aconteceu no período regencial do Brasil, que é o período entre o primeiro reinado, que é o de Dom Pedro I, e o segundo reinado, que é o de Dom Pedro II. Ali, até Dom Pedro II alcançar a maioridade,
teve o período regencial, e foi no período regencial que os donos de fazenda, os maiores donos de fazenda, receberam o título de coronel com o objetivo de ter um exército próprio e controlar a população local. O objetivo era bem claro, que eles tivessem controle da população local, porque no período regencial tinha muitas revoltas. Então, os coronéis tinham o objetivo de fazer com que a população ali da região obedecessem, não promovessem revoltas. Professora, Mas, oi, um exemplo desse tipo de governo sobre os coronéis foi aí o filme Auto Compadecida, quando fala daquele coronel. exatamente. A gente vai ver ainda sobre isso. Aqui, nesse período, a gente ainda está no período colonial, eu diria que a formação de uma elite local, que ainda não são os coronéis, já está sendo formada. Esse governo geral, eu acho que, na verdade, a elite local começa com as capitanias hereditárias. Só que como elas não deram muito certo, foi nos governos gerais que essa elite local ela foi reforçada. E a gente vai ver como, né? Até agora mesmo, porque o governador geral, que era escolhido pelo rei, ele tinha o auxílio de 3 órgãos, de 3 pessoas. O ouvidor-mor, que era responsável pelas leis e pela justiça da cidade, o provedor-mor, que era responsável pela parte financeira da cidade, e o capitão-mor, que era responsável pela defesa local. E todos eles trabalhavam, junto com outros funcionários, nas câmaras municipais. Então, cada cidade principal, elas tinham a Câmara Municipal. Isso começou a partir dos governos gerais no Brasil, em 1548. E somente os considerados homens bons, que eram grandes proprietários de terra, só entre eles é que eram escolhidos esses cargos de ouvidor-mor, provedor-mor e capitão-mor, certo? Então, é aqui que é reforçada a questão da elite local, e essa elite local, futuramente, vai ser o coronel, e aquele período do Alto da Compadecida é o período já da Primeira República do Brasil. Vamos chegar nesse ponto também, para vocês fazerem a prova do Enem. Então, dentro dessa organização dos governos gerais, o primeiro escolhido a ser o governador-geral do Brasil foi Tomé de Souza, que era um fidalgo português. E ele ficou responsável por desenvolver a primeira capital da colônia portuguesa no Brasil, então a primeira capital do Brasil. Ou seja, ele ficou responsável por desenvolver o que hoje é Salvador. Então, Tomé de Souza chegou na região de Salvador, junto com os padres jesuítas, já tinha tido a contra-reforma, olha o assunto da aula passada, já tinha tido a reforma protestante, a contra-reforma da Igreja Católica, e uma das características da contra-reforma da Igreja Católica foi a criação das Companhias de Jesus por Inácio de Loyola. Então, as Companhias de Jesus era quem enviava esses padres jesuítas às regiões onde tinha povos que não conhecia o cristianismo. Então, quando Tomé de Souza veio como primeiro governador-geral para fundar a primeira capital do Brasil, foi Salvador, nunca esqueçam disso, a primeira capital do Brasil foi Salvador, ele trouxe 6 padres jesuítas responsáveis por ensinar os índios os hábitos europeus, certo? Então, uma característica interessante desse primeiro governador-geral, Tomé de Souza, que chegou no Brasil em 1549, é que a política dele com os índios era considerado meio que pacífico. Você já está cortando. Está cortando? Ai, meu Deus. Oh, Deus. Cadê? Aqui não cortou não, professora. Cortou não? Tá bom. Não. Tá.
A relação de Tomé de Souza com os índios era considerado pacífico, mas pacífico em certa medida. Por quê? Ele proibia que os colonos, ou seja, as pessoas que morassem nas cidades que estavam sendo desenvolvidas, que elas escravizassem os índios da região. Mas tinha uma condição: se o índio ele não tivesse aceitando a colonização, ou seja, a presença deles na terra que eles já estavam, eles poderiam ser escravizados. Era a chamada guerra justa. Então, se o índio era pacífico, ele não poderia ser escravizado. Se o índio se rebelasse, pela guerra justa, ele poderia se tornar um escravo. Então, vejam que é um pacífico, entre aspas, enorme, né? O índio não podia jamais se rebelar, senão se tornava escravo nessa época de Tomé de Souza. Então, as principais contribuições dele foram essas: desenvolvimento de Salvador como a capital da colônia, a presença dos jesuítas, responsáveis por catequizar os índios e ensinar os costumes europeus, e essa política da guerra justa. Só escravizava o índio se ele se rebelasse. O segundo governador-geral do Brasil foi Duarte da Costa. Ele começou a governar em 1553. Duarte da Costa já era o oposto de Tomé de Souza. Duarte da Costa, ele já achava que os índios deveriam, sim, se tornar escravos. Era uma forma mais barata de fazer com que as colônias se desenvolvessem no Brasil a partir da produção da cana-de-açúcar. Então, os colonos capturavam os índios e tornavam eles escravos. Nessa época, a presença dos africanos no Brasil ainda não era constante. Então, a forma mais barata que se achavam era tentar escravizar a própria população nativa. Então, Duarte da Costa permitia a escravização dos índios. Durante o governo dele, teve a invasão dos franceses, onde hoje é o Rio de Janeiro, e eles chegaram a fundar uma cidade, que era chamada França Antártica. Então, Portugal exigia de Duarte da Costa que ele expulsasse os franceses, e ele não conseguiu. Ele não conseguiu retirar os franceses da região. Por causa disso, por causa da incapacidade dele de expulsar os franceses, ele foi retirado do cargo como governador-geral. E no lugar dele entrou o último governador-geral, que foi Mendes Sá. Mendes Sá começou em 1558. Assim como Tomé de Souza, ele achava que somente os índios hostis era que deveriam ser escravizados. Foi durante a estadia dele, o governo dele, que teve a criação das aldeias indígenas, dos aldeamentos indígenas, chamado de missões. E para quem assistiu o filme que eu tinha indicado, Missões, que se passa aqui no Brasil, apesar de não ser um filme brasileiro, vai ver essas características, né? O quanto eles lutavam, os jesuítas lutavam para que os índios catequizados não fossem escravizados. Então, foi durante o governo de Mendes Sá que teve a criação das missões. Professora? Oi. Tem alguma coisa a ver as missões dos artistas franceses? Os artistas franceses foi do tempo dos holandeses. Ali foi uma missão artística. Essas missões que a gente está falando é de catequização. Tentar deixar os índios menos hostis, né, que era o interesse de Portugal. Certo? A gente vai ver ainda as missões francesas aqui no Brasil, foi com a presença dos holandeses, ainda hoje. Sim, e foi durante o período de Mendes Sá que muitas doenças europeias acabaram atingindo os índios e vários morreram porque os índios aqui no Brasil, eles não tinham essas doenças que existiam na Europa. Então, eles não tinham resistência no corpo para isso, não tinham anticorpos e acabavam morrendo de gripe, de doenças simples, mas eles acabavam falecendo.
mas foi durante o governo de Mendes Sá que teve a expulsão dos franceses na região onde hoje está o Rio de Janeiro. Certo? Aí aqui já falei para vocês como é que se dava a organização do governo geral. O governador geral era auxiliado por esses 3 órgãos, né, o ouvidor-mor, o provedor-mor e o capitão-mor. As capitanias hereditárias não deixaram de existir, as que tinham prosperado, elas continuavam, só que o capitão donatário, ele não tinha pleno poder ali na região dele. Ele entrava como auxílio ao governo geral e às câmaras municipais, que só participavam os considerados homens bons, que eram os grandes proprietários de terra. Já vimos. Vamos adiantar. A primeira crise do sistema colonial. O governo geral, depois do governo de Mendes Sá, depois da morte dele, Portugal divide o Brasil em 2 grandes governos gerais. Um na capital do Rio de Janeiro, depois da expulsão dos franceses, eles fundaram o Rio de Janeiro, e outro governo geral na capital Salvador. Então, o Brasil ficou tendo 2 capitais, que era Salvador e Rio de Janeiro, e 2 governos gerais. Mas a crise vai ter uma série de fatores que vai levar à primeira grande crise do sistema colonial aqui no Brasil. A primeira delas, vale mencionar a questão da União Ibérica. A União Ibérica, para quem não lembra, foi quando Portugal não tinha nem um descendente para deixar no cargo do reino, e aí o membro mais próximo era o rei da Espanha. Então o rei da Espanha também se tornou rei de Portugal, e ali ele fez um grande reino chamado União Ibérica. Com a União Ibérica, os inimigos da Espanha, os países que eram inimigos da Espanha, também se tornaram inimigos de Portugal. E como inimigos de Portugal, já que o Brasil era uma colônia dessa União Ibérica, o Brasil também passou a ser atacado. Primeiro, começou a ser atacado pelos ingleses. A Inglaterra, a Espanha proibiu que a Inglaterra vendesse qualquer um de seus produtos ou estabelecesse qualquer tipo de comércio aqui com o Brasil, com a colônia, né? Então, por causa disso e por causa do Tratado de Tordesilhas, que a Inglaterra já era proibida de ter qualquer área dentro do tratado, que só, pelo Tratado de Tordesilhas, era só entre Espanha e Portugal. Então, por causa disso, a Inglaterra promoveu algumas invasões aqui no Brasil, como foi o caso de Santos, Salvador e Recife. Eles não chegaram a se estabelecer, mas eles roubavam os produtos que saíam dos portos de Santos, de Salvador e de Recife. Outro problema também foi a questão da presença francesa, não só na questão da pirataria, que os franceses eram piratas aqui no Brasil, os franceses incentivavam alguns grupos indígenas a tentar expulsar os colonos, mas também, com o fracasso da cidade do Rio de Janeiro, que eles foram expulsos, eles tentaram fundar uma cidade no Maranhão. Chegaram a fundar essa cidade no Maranhão. Então, esse é o período em que a Espanha tenta expulsar esses franceses dessa região do Brasil. E outra coisa também foi a presença dos holandeses. Essa foi mais marcante. Os holandeses, eles eram uma possessão da Espanha, mas tinham certas autonomias, tinha certa liberdade. Então, os holandeses, eles comercializavam, eles serviam como intermediário da venda do açúcar que era produzido aqui no Brasil. Então, eles eram intermediários da venda do açúcar em toda a Europa.
Porque o açúcar que era fabricado aqui no Brasil, ele era um açúcar muito grosso, era tipo o açúcar mascavo que nós conhecemos hoje, para quem não conhece, né? Aquele açúcar muito escuro. Então, os holandeses participavam do processo de refinamento e para deixar o açúcar mais clarinho e revendiam para a Europa. Então, eles ganhavam com esse comércio, sendo intermediários da venda. Quando o Brasil, quando Portugal se tornou União Ibérica, a primeira providência da Espanha foi proibir que a Holanda estabelecesse esse comércio. E nesse meio tempo, a Holanda já estava em guerra contra a presença dos espanhóis na região. Então, os holandeses saíram vitoriosos, a Holanda foi proibida de estabelecer esse comércio, por causa disso, eles fundaram logo a Companhia das Índias Orientais, com um objetivo muito claro: invadir o Nordeste brasileiro, que era a grande produção de cana-de-açúcar se dava aqui no Nordeste brasileiro. Então, isso aconteceu primeiro pela Bahia, porque era a capital, né, Salvador, grande produtora. Só que a Bahia resistiu, eles foram expulsos, e a segunda tentativa dos holandeses foi em Pernambuco, que não teve nenhuma resistência, e eles conseguiram se estabelecer em Pernambuco. Ao se estabelecer em Pernambuco, eles fundaram, os holandeses ficaram no Brasil até 1654, e eles fundaram o chamado Brasil Holandês, que compreendia, na verdade, os estados não só de Pernambuco, mas também Rio Grande do Norte, a Paraíba, parte do Ceará e Sergipe. Essas áreas eram o chamado Brasil Holandês, mas onde eles se estabeleceram, onde eles desenvolveram mais, foi a cidade de Recife, em Pernambuco. Então, o governador escolhido para esse Brasil Holandês foi o Maurício de Nassau, e Maurício de Nassau trouxe muitas inovações para a região, como, por exemplo, a concessão de empréstimos aos fazendeiros, com o objetivo de que eles aumentassem a produção açucareira. Então, os fazendeiros produtores de açúcar da região de Pernambuco contraíram empréstimos, investiram em maquinário, investiram na obtenção de escravos, e aqui a gente já tem a presença dos escravos vindos da África, da população vinda da África. Então, ele concede esses empréstimos, aumenta o fornecimento de escravos aqui no Brasil, promove a urbanização da cidade de Recife, né, com a construção de teatros, de palácios, de observatórios astronômicos, de casas e etc. Promove também os estudos da fauna e da flora. É aí que vem a missão francesa, né, que são os artistas como Ecaute, Franz Post. Para quem tiver oportunidade, depois da pandemia, né, quando a pandemia passar, tem um museu em Recife chamado Castelo de Brenan. E nesse museu tem as obras originais de Ecaute e de Franz Post, para quem tiver oportunidade. Infelizmente, o dono, Brenan, ele faleceu ano passado de Covid. Era um senhorzinho já, ele contraiu a doença e acabou falecendo, mas o museu não fechou. Então, para quem tiver oportunidade, estiver passando por Recife, é um lugar bacana, porque ele tinha uma coleção de quase todas as fases do período histórico. Professora? Gente, eu caí? Não. Sim. Oi. Na minha escola, no nono ano, a gente visitou esse museu. É lá muito Sim. lindo. É lindo, né, Tem, Douglas? sim, tem muitas coisas interessantes. Demais. E assim, tem lá no castelo, nem tudo é original, nem todas as obras são originais, algumas coisas são réplicas, mas esses quadros da missão francesa, desse período holandês, são reais, são os verdadeiros. E ele não tem só isso, como ele tem também. Foi também, Messias?
Já fui há muito tempo no meu colégio. Pois é muito bom. Ele tem uma área ali do período do Brasil moderno, que ele tem uma representação da Santa Inquisição, né? De bonecos de cera. Tem a parte medieval, tem a parte do Brasil holandês, colonial. É Tem os riquíssimo. quadros. Tem os quadros, tem os tapetes, tem bustos, né? Tem coisas que lembra as obras de arte grega e romana, só que ali são cópias, né? Não são as reais. Mas é maravilhoso. Quem tiver oportunidade, então, depois da pandemia. Então, vamos continuar aqui. Então, os holandeses, aqui no Brasil, eles promoveram todas essas transformações. Só que a Holanda continuava em guerra com outros países, principalmente com a Espanha, e também contraiu muitas dívidas com essas guerras. Então, chegou o momento que os holandeses passaram a cobrar dos fazendeiros pernambucanos o empréstimo que eles tinham feito. Já fazia muito tempo, minha gente, já fazia uns 5, 6 anos que eles tinham contraído esse empréstimo, já tinham vendido bastante açúcar, já tinham lucrado muito, mas nada de pagar, né? O povo veado. Então, nada de pagar, foi quando a Holanda exigiu que fosse cobrado, que Maurício de Nassau cobrasse desses fazendeiros o empréstimo que eles tinham, que eles tinham contraído, né? Maurício de Nassau não queria pedir, mas foi obrigado, acabou pedindo, os fazendeiros não gostaram, e para não pagar o empréstimo que eles fizeram, eles se uniram aos portugueses, nesse período já que Portugal já tinha deixado de ser a União Ibérica. Então, eles se uniram aos portugueses e para promover uma guerra para expulsar os holandeses da região. Foi a chamada insurreição pernambucana. Então, foi através da insurreição pernambucana que os fazendeiros pernambucanos se juntaram aos portugueses para expulsar os holandeses da região. Essa guerra começou em 1645 e durou até 1600. Cortou, professora, tá mudo. Tá cortando. Acho que a internet da professora, gente. Vamos só esperar um pouquinho. Ok. Ela tá com a internet móvel, né? Ok. É sempre no melhor da aula, né? Porque a internet apronta com a gente, né? Bem na hora que a gente está começando a entender, cara. É verdade. Essa internet é traidora. Minha internet Pois é. foi, gente, eu caí e voltei, foi isso? Foi, professora. A gente estava comentando aqui que é justamente quando a gente está super empolgado, prestando atenção, a internet faz essas coisas com a gente. Ah, meu Deus, é porque minha internet hoje está horrível, minha gente. Eu estou tentando Mas pelo tranquilo. celular. Tranquilo, professora. Tranquilo. Dá para entender, professora. Dá para entender. Ai, gente, vocês preferem que eu deixe só o gabarito
e a gente comenta essas questões depois. O que é que vocês preferem? Que eu volte um pouquinho à aula? Não, dá para a senhora falar, tranquilo, professora. Oh, meu Deus do céu. Então, vamos lá. Sim, essa primeira questão é sobre quando foi instituído o governo geral aqui no Brasil. Então, vamos às alternativas. Letra A. Interessava ao rei de Portugal, que é o rei colonizador, desenvolver nas áreas coloniais uma estrutura administrativa. Professor? Oi. Só não está mostrando o gabarito agora. O gabarito eu vou falando para vocês. Ah, tá bom, então, tá bom. Tá certo. Então, vamos lá. A1. Interessava ao rei colonizador desenvolver nas áreas coloniais uma estrutura administrativa que absorvesse os militares sem ocupação efetiva na Europa após o término das guerras contra os mouros. Não, né? Esse não foi o objetivo de Portugal na tentativa de colonizar o Brasil. Queria que a colônia, né, o Brasil, fosse mais rentável, desse mais dinheiro. Havia necessidade de se imprimir rumos diversos ao processo de exploração colonial, optando-se, então, por uma ocupação de caráter mais urbano, em substituição à estrutura agrária. Também não. Não queria substituir a estrutura agrária, até porque o Brasil era uma colônia que deveria fornecer açúcar a Portugal, através da produção de cana-de-açúcar. Os comerciantes portugueses exigiram ao rei a abolição das capitanias hereditárias. Já começou errado, né, minha gente? As capitanias hereditárias, elas não deixaram de existir por causa de comerciantes de Portugal. Foi porque simplesmente aquele tipo de organização não deu certo. Era uma responsabilidade muito grande para os capitães donatários, nem todos eles cumpriram essas responsabilidades. O rei pretendia constituir no território brasileiro a base de suas operações militares contra a Espanha, também não. Então, letra E. Havia necessidade de se criar um centro administrativo que combatesse as tribos indígenas rebeladas, realizasse expedições em busca de riquezas e organizasse a defesa da colônia contra ataques externos. Então, a número 1, resposta correta é a letra E. Questão 2, FUVEST. Eu é o rei Dom João III. Faço saber a vós, Tomé de Souza, que foi o primeiro governador-geral, fidalgo da minha casa, que ordenei mandar fazer nas terras do Brasil uma fortaleza e povoação grande na Baía de Todos os Santos. Tenho por bem enviar-vos por governador das ditas terras do Brasil. Regimento de Tomé de Souza, 1549, foi o ano que ele veio para o Brasil. As determinações do rei de Portugal estavam relacionadas a quê? A necessidade de colonizar e povoar o Brasil para compensar a perda das demais colônias agrícolas portuguesas do Oriente e da África. Vamos guardar essa. Aos planos de defesa militar do Império Português para garantir as rotas comerciais? Não, né? Há um projeto que abrangia conjuntamente a exploração agrícola, a colonização e a defesa do território. Olha aí, entre a A e a C, a A ela é uma das características, né? Mas a letra C, ela mostra mais características. Então, a letra A, ela não está errada. Ela está correta, porém, ela diz apenas uma das características do interesse de Portugal. Mas Portugal não tinha só o interesse de ter o Brasil como uma colônia mais rentável. Para ela ser rentável, o que era que precisava? Ter a defesa do território, por isso é que existia o Capitão Mor, que era responsável pela defesa da colônia. Então, precisava da defesa do território, precisava do processo de colonização para ser rentável e precisava da exploração agrícola, que era a cana-de-açúcar.
Por isso que a resposta correta não é a A, é a letra C. Tenham cuidado com as pegadinhas, minha gente. A A, ela não é errada, mas ela é apenas uma das características do interesse de Portugal. Entenderam? Então, quando vocês forem fazer Tá certo, professora. quando vocês forem fazer a prova, vocês prestem atenção. A A, ela não está errada. Vocês marcam um pontinho, mas não deixa de ler as outras, porque pode ter alguma mais completa. E FUVEST ama fazer essas coisas. Enem, de vez em quando, tem umas cascas de banana. Quando a pessoa está cansado, com a vista cansada, tá lá as casquinhas. Outra da FUVEST. A 3. Sim, então, questão 2, resposta correta é a letra C. Questão 3. Entre as mudanças ocorridas no Brasil colônia durante a União Ibérica, destacam-se a introdução do tráfico negreiro, a invasão dos holandeses no Nordeste e o início da produção de tabaco no recôncavo baiano. Produção de tabaco ainda não, hein? Ainda não. A expansão da economia açucareira no Nordeste, o estreitamento das relações com a Inglaterra, olha o erro aí, estreitamento das relações com a Inglaterra. A gente viu que a Inglaterra chegou a invadir alguns portos aqui no Brasil como represália, né? Porque eles eram proibidos de comercializar com o Brasil durante a União Ibérica. C. A incorporação do extremo sul, o início da exploração do ouro em Minas Gerais, tudo errado. O extremo sul ainda não era explorado aqui no Brasil. A exploração do ouro em Minas Gerais ainda não começou, vai começar depois. E a reordenação administrativa do território. A C também não. D. A expulsão dos holandeses do Nordeste, a intensificação da escravidão indígena e a introdução das companhias de comércio monopolistas. Também não. Letra E. A expansão da ocupação interna pela pecuária. Sim. Quando teve a União Ibérica, o Tratado de Tordesilhas já não tinha mais sentido algum, né? Porque Portugal e Espanha eram um reino só, então o Tratado de Tordesilhas ele deixou de existir. E como o Tratado de Tordesilhas não existia mais, os colonos começaram a entrar mais para o interior do Brasil. Aqui no Nordeste, com o gado, então o gado não podia ficar nas mesmas áreas de plantação de cana-de-açúcar, porque eles comiam as plantas, né, da cana-de-açúcar. Então, o gado foi levado para o interior, o processo de interiorização pelo Nordeste, e na região Sudeste, com os bandeirantes. Eram pessoas contratadas para capturar índios, para torná-los escravos, ou para abrir novos caminhos, certo? Então, a expansão da ocupação interna pela pecuária, correto, a expulsão dos franceses, correto, e o incremento do bandeirismo. Então, a questão 3, a resposta correta é a letra E. Vamos a 4. Enem 2018. A rebelião luso-brasileira em Pernambuco, que a gente viu hoje, né, a insurreição pernambucana, começou a ser urdida em 1644 e explodiu em 13 de junho de 1645, dia de Santo Antônio. Uma das primeiras medidas de João Fernandes foi decretar nulas as dívidas que os rebeldes tinham com os holandeses. Houve grande adesão da nobreza da terra, entusiasmada com esta proclamação heróica. O desencadeamento dessa revolta na América Portuguesa, seiscentista, de 1600 e tanto, foi resultado da fraqueza bélica dos protestantes batavos? Não. Os holandeses, eles não eram fracos na questão de armamentos, né? E outra coisa também, os holandeses eram protestantes, mas eles não proibiam a população local de ter sua própria religiosidade. Então, eles não proibiram culto religioso nenhum, católico. B, mas a A não está correta. B, comércio transatlântico na África Ocidental, também não.
C, auxílio financeiro dos negociantes flamengos, também não foi esse o objetivo da insurreição pernambucana. D, diplomacia internacional dos estados ibéricos. E E, interesse econômico dos senhores de engenho. A gente viu hoje que a insurreição pernambucana começou justamente porque os fazendeiros não queriam pagar as dívidas que eles tinham contraído com os holandeses. Então, A4, a resposta correta é a letra E. 5. Foram, respectivamente, fatores importantes na ocupação holandesa no Nordeste do Brasil e na posterior expulsão. O envolvimento da Holanda no tráfico de escravos e o desentendimento entre Maurício de Nassau e a Companhia das Índias Ocidentais? Não, esse não foi o fator de expulsão dos holandeses do Brasil. B, a participação da Holanda na economia do açúcar e o endividamento dos senhores de engenho com a Companhia das Índias Ocidentais. Correto, né, gente? Que a gente viu hoje? Esses fatores impulsionaram a insurreição pernambucana. Eles não queriam pagar a dívida. Então, A5, a resposta correta é a letra B. O interesse da Holanda na economia do ouro e a resistência na não aceitação do domínio estrangeiro, de jeito nenhum, né? Tentativa da Holanda de monopolizar o comércio colonial também não. E a exclusão da Holanda da economia açucareira também não. Então, a 5, resposta correta é a letra B. E como hoje é sexta-feira, eu trouxe para vocês dicas para esse final de semana. São 2 documentários, na verdade. Esse documentário, Doce Brasil Holandês, ele está disponível no YouTube. Podem digitar lá, que vai aparecer. É um documentário de 52 minutos, menos de 1 hora, e fala sobre a presença dos holandeses em Pernambuco e como isso se reflete nos dias atuais. Então ele sempre faz essa relação de Pernambuco colonial, da presença holandesa, e a relação com a atualidade, esses resquícios, o que é que restou dos holandeses. Para quem mora em João Pessoa, nós temos também resquícios da presença dos holandeses. A Praça Antenor Navarro, aqueles predinhos, aquelas casinhas coloridas, foi uma construção dos holandeses e, se eu não me engano, foi no ano 2008, mais ou menos, os holandeses enviaram verbas para que aquela área fosse restaurada. Então, teve a restauração, né, as pessoas voltaram a frequentar, tinha programas culturais frequentes, acabou deixando de ter, mas vez ou outra a Holanda envia esse incentivo para que essa história da presença holandesa no Brasil, ela não seja esquecida. Outro filme que eu deixo aqui indicação para vocês, ele é todo assim animação, mas ele é maravilhoso, ganhou alguns prêmios e está disponível na Netflix, que é a série Guerra da Conquista, que é guerras.doc, guerrasdobrasil.doc. E para essa aula que a gente teve hoje, eu deixo para vocês o episódio 1, que é a Guerra da Conquista. Nesse episódio 1, vai mostrando todo o período conturbado durante o Brasil colônia, as resistências, a presença indígena, né, os colonizadores, como é que eles agiam com os índios, depois a chegada dos povos africanos e etc. E esse documentário, ele mostra para a gente que o Brasil, essa característica de povo pacífico brasileiro, isso não existe. O nosso passado, ele sempre foi de lutas, né? Então, essa história de povo brasileiro pacífico, alegria, carnaval, somos um povo resiliente, né? Nós resistimos muitas coisas, mas também é um povo que luta para conquistar o que precisa, e desde o período colonial, né? Não teve a aceitação plena da presença dos portugueses aqui, dos colonos. Ok, pronto.
Essa foi a última indicação. Tomara que eu não tenha caído. Deixa eu ver se vocês estão aqui. Professora, a senhora poderia anotar, por favor, essas indicações? E se puder disponibilizar no grupo do WhatsApp, eu ficaria muito grata. Eu posso enviar para a Carol e Carol disponibiliza para vocês. Eu vou mandar o primeiro, né, que já está no YouTube. Agora o segundo é na Netflix. Quem tiver Netflix, quem tiver um familiar que tem Netflix, amigos, né, junta para assistir ou não, né, pede a senha e se puder assistir é bem bacana. Mas eu posso deixar para vocês já eu envio para vocês o link do YouTube, certo? Obrigada, professora. Bom final de semana. Por nada, Lena. Bom final de semana. Oi, Douglas. O termo ser brasileiro já é sinônimo de ser guerreiro, de lutar, porque antigamente brasileiro era quem trabalhava se diz, com o Brasil. Isso. Então, o termo certo seria brasiliense, quem é natural do Brasil. Isso. É bem interessante isso, né? Pois é. E somos um povo de luta. Essa história que, não, brasileiro é pacífico, isso é uma ilusão que criaram de fora, principalmente os povos europeus, para tentar dominar nosso território, né? Mas nosso passado é de resistência, a gente não pode deixar de mencionar isso nunca. Só lembrando a vocês que Carol vai voltar e vai discutir com vocês o vídeo que vocês estavam vendo antes de eu chegar para a aula de hoje, organizando a internet. Não esqueçam, Carol vai voltar, certo?